Olá pessoal, então vamos continuar os nossos comentários de questões do modelo SLM. Vamos para a questão 17. Então acompanhe comigo. Considere uma economia em que a taxa de juros é endógena. O que é taxa de juros endógena? É uma taxa de juros que é levada em consideração no modelo. E qual o modelo que leva em conta a taxa de juros? É justamente o nosso modelo SLM, né? Que a gente trabalha com um diagrama lá, contendo juros e contendo renda. Continuando lá, se o objetivo do governo for estimular investimentos e tanto a demanda por moeda quanto a demanda por investimentos forem elásticas em relação à taxa de juros, um dos procedimentos de política econômica que poderá ser utilizado é... Então vamos esquematizar essa questão 17. Ele está falando que a demanda por moeda ela é elástica em relação à taxa de juros. Uma demanda por moeda elástica à taxa de juros significa o quê? Significa uma curva LM mais horizontal, mais achatada, né? E ele fala que a demanda por investimentos também é elástica à taxa de juros. Uma demanda por investimento elástica à taxa de juros é uma curva IS também mais horizontal, tá? É isso que ele quer dizer. Se ele falasse demanda por moeda completamente elástica, aí a gente utilizaria curva LM o quê? Totalmente horizontal. E se ele falasse demanda por investimento completamente elástica em relação à taxa de juros, aí nós utilizaríamos uma curva IS também horizontal. Mas ele falou só elástico, então a gente utiliza curvas mais achatadas, mais deitadas, né? E não curvas totalmente horizontais. Então o equilíbrio da economia está aqui, aqui o nível de produto. Aí ele quer, se o objetivo do governo for estimular investimentos significa basicamente o quê? O investimento no modelo ISLM, ele é função da taxa de juros, tá? No modelo ISLM a gente tem o seguinte, quando a taxa de juros sobe, o investimento cai. E quando a taxa de juros cai, o investimento sobe. Tá? Então, se a questão fala que você tem que estimular os investimentos, então você tem que fazer o que, na verdade? Você vai ter que adotar alguma política econômica que no final a taxa de juros esteja menor, tá? Então você vai ter que fazer o seguinte, analisando aqui o gráfico, você tem que adotar ou uma política econômica que traga a curva IS para a esquerda e para baixo. Que política é essa? Política fiscal restritiva. Ou você adota uma medida econômica, uma política econômica que traga a curva LM para baixo ou para a direita. E isso é conseguido através de quê? De política monetária expansiva. Então a resposta da questão 17 vai ser uma assertiva que diga uma medida de política monetária expansiva ou diga uma medida de política fiscal restritiva, tá? Então vamos analisar aí as alternativas da questão 17. Letra A. Aumentar os impostos diretos. Aumentar os impostos diretos significa o quê? Significa política fiscal expansiva, política fiscal restritiva, porque você está aumentando a tributação. Aí vamos analisar aqui na questão, né? Se você adotar política fiscal restritiva, você vai fazer o quê? Você vai deslocar a curva IS, vou fazer aqui para a posição vermelha. Aí você vai ter um novo equilíbrio da economia. Aqui, né? Aí você tem uma nova taxa de juros que cai
Se a taxa de juros cai, os investimentos sobem, né? E você vai ter um novo nível de produto. Só que o nível de produto também vai cair. Então, se for adotada uma política fiscal restritiva, a gente vai ter redução dos juros, que aumenta o investimento, só que em contrapartida a gente vai ter queda do produto. Aí você vai pensar, pô, professor, então a letra A, ela está errada? Ela está certa? Como é que eu raciocino? Eu raciocino o seguinte, para mim, está certa, porque você tem uma relação inversa aqui entre juros e investimento. E a gente viu que ocorre realmente uma redução dos juros. Só que você tem que ficar ligado porque ocorre uma redução do produto. Então vamos procurar outra alternativa que seja mais certa do que a letra A, dentro daquela ideia de que a gente está numa questão múltipla escolha. Tá? Letra B. Diminuir os gastos do governo e os impostos no mesmo montante. Se o governo diminui os gastos e também os impostos, a gente tem o seguinte, a redução de gastos é o quê? Política fiscal restritiva. E a redução de impostos é política fiscal expansiva. E aí, qual a resultante? Se o governo reduz gastos e impostos no mesmo montante, a resultante é o seguinte, é uma política fiscal restritiva, porque a redução de gastos em determinado montante, ela é mais forte do que a redução de impostos. Lembra que eu comentei lá no modelo na macroeconomia keynesiana, que a política fiscal via gastos é mais intensa que a política fiscal via tributação? Então essa letra B, ela está dizendo também uma medida de política fiscal restritiva. Então a gente cai no mesmo caso da letra A. Tá? Então a letra B, para mim, ela também está certa. Cai no mesmo caso da letra A. Vai reduzir os juros, o que aumenta os investimentos, mas também vai reduzir a renda da economia, vai reduzir o produto da economia. Então, vamos continuar analisando as questões. Letra C. Resgatar títulos públicos no mercado aberto. O resgate de títulos públicos significa o quê? Política monetária restritiva. E a gente viu, voltando aqui para a lousa, que a política monetária tem que ser expansiva. Então a letra C ela é errada de qualquer jeito. Né? Letra C. Letra D. Conceder subsídios aos importadores. Então, se você concede subsídios aos importadores, isso pode ser encarado como política fiscal expansiva. Tá legal, pessoal? Então, política fiscal expansiva não se encaixa dentro do que a gente quer aqui na questão. Voltando para a lousa, a política fiscal tem que ser restritiva. Tá? Então, letra E. Recolher parte do papel moeda em circulação. Se o governo recolhe parte do papel moeda em circulação, ele está fazendo o quê? Ele está reduzindo a oferta monetária da economia. Então é política monetária restritiva. Não se encaixa dentro do que a gente quer aqui para a questão, que é o quê? Política monetária expansiva, né? Então, a gente fica ali entre a alternativa A e a alternativa B. Qual a mais certa? A mais certa para mim é a alternativa A, tá? Porque ela trata de uma medida puramente de política fiscal, tá? Que vai realmente reduzir a taxa de juros. A letra B, você tem uma medida de política fiscal restritiva e uma medida de política fiscal expansiva. Então, a letra B, você tem duas medidas, uma contra a outra. A que vai vencer é a restritiva. Mas na letra A que vai vencer efetivamente... Na letra A, você tem somente política monetária restritiva. Então, a letra A, nesse caso, ela é a mais certa, tá legal? Então, gabarito da questão 17, letra A. Vamos para a questão 18, tá? Acompanhe aí comigo no material de vocês.
Em uma pequena economia aberta, com perfeita mobilidade de capitais, que adota o sistema de taxas de câmbio flexíveis, o nível de desemprego está muito abaixo de sua taxa natural, gerando pressões inflacionárias no curto prazo. Uma medida de política econômica do governo visando a remediar esse tipo de situação é... Então, a questão 18 é o seguinte: ele disse que o nível de desemprego ele está muito abaixo da sua taxa natural, ou seja, a economia está com um nível de emprego muito alto, é isso que ele está querendo dizer. Está com um nível de emprego muito alto. Se o nível de emprego está alto, aí ele fala aqui que isso está gerando pressões inflacionárias. Se o nível de emprego, o nível de renda está muito alto, isso pressiona os preços para cima, tá? Aí ele fala, uma medida de política econômica do governo visando a remediar esse tipo de situação, nesse caso o governo vai ter que fazer o quê? Adotar uma política restritiva para reduzir a renda da economia, tá? Que medida seria essa? A questão fala que nós temos o sistema de taxas de câmbio flexível. No sistema de câmbio flexível, qual política que é eficaz para aumentar o produto? A política monetária ou a política fiscal? É a política monetária, tá, pessoal? A gente viu isso lá na questão 9. Quando o regime cambial é flexível, a política monetária é eficaz. Ela é eficaz para aumentar o produto, mas ela também ela é a única que vai ser eficaz para reduzir o produto. Então, na questão 18, a gente vai ter que assinalar uma alternativa que indique uma medida de política monetária, tá? Na questão 18, a gente vai ter que assinalar uma medida de política monetária restritiva. Uma medida de política monetária restritiva, tá? Analisando as alternativas, a única medida de política monetária restritiva que a gente tem nas alternativas é a letra D, que é o aumento da taxa dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais. Nesse caso, se o Banco Central aumenta a taxa do depósito compulsório, vai sobrar menos dinheiro para os bancos emprestarem e a oferta monetária na economia diminui. Tá? Então, a letra D é a resposta. Se você olhar ali, letra A, diminuição da taxa de redesconto. Isso significa o quê? Política monetária expansiva. Letra B, aumento de gastos e tributação. Isso é política fiscal. E a política fiscal, a gente viu que quando o regime cambial é flexível, a política fiscal é ineficiente, né, ineficaz. Letra C, diminuição do gasto público. Gasto público é política fiscal, e a política fiscal é ineficaz quando o regime é flexível. E a letra E também trata de uma medida de política fiscal que é ineficaz quando o regime cambial é flexível. Bem, pessoal, com isso nós terminamos, tá? As questões de modelo SLM, tá? Foram 18 questões de modelo SLM da FCC. Vamos encerrar essa aula por aqui. E na próxima aula a gente continua os comentários das questões da FCC com questões de modelo de oferta e demanda agregada. Tá legal? Até lá, um bom estudo a todos.